Durante semanas, o ambiente ao redor da família de Virginia e Zé Felipe parecia cada vez mais carregado de tensão. Entre especulações, frases soltas em entrevistas e comentários enigmáticos nas redes sociais, havia uma sensação de que algo maior estava prestes a explodir. No centro desse turbilhão, Leonardo, sempre discreto quando se tratava de conflitos familiares, mantinha-se em silêncio. Um silêncio que, para muitos, era interpretado como prudência. Para outros, como um sinal de que ele sabia mais do que estava disposto a revelar. A imprensa já começava a perceber que havia algo estranho no ar. Pequenas movimentações, detalhes aparentemente irrelevantes e mudanças no comportamento da família acendiam alertas. Nos bastidores, profissionais de mídia que acompanhavam a rotina dos famosos comentavam sobre uma possível ruptura na relação entre o cantor sertanejo e a influenciadora que dominava as redes. Até então, nenhuma informação concreta havia sido divulgada. O silêncio, porém, só alimentava a ansiedade do público. Foi quando, discretamente, Leonardo deu os primeiros sinais de que sua postura poderia mudar. Ele evitava entrevistas, mas, em eventos privados, algumas frases ditas em tom mais baixo chegavam aos ouvidos de pessoas próximas. Comentários como "tem coisa que não dá mais para esconder" e "cada um sabe o que faz" começaram a ser repetidos por quem convivia com ele. A partir daí, a suspeita de que uma revelação seria inevitável ganhou força. Enquanto isso, na casa de Virginia, a movimentação era intensa. A equipe de comunicação dela parecia inquieta, revisando conteúdos, apagando publicações antigas e reorganizando agendas. Era evidente que algo estava sendo preparado ou talvez encoberto. A influenciadora, conhecida por sua exposição extrema e pela transparência com os fãs, parecia agora tomar uma postura em comum, evitava lives espontâneas, respondia menos aos seguidores e aparecia com um semblante tenso, até mesmo em vídeos patrocinados. A internet não perdoa, cada detalhe se tornava motivo para teorias. O que poucos sabiam era que, paralelamente, Leonardo havia recebido informações que o deixaram profundamente incomodado. Não se tratava apenas de rumores, mas de algo que, segundo ele, precisava ser esclarecido antes que se transformasse em uma bola de neve incontrolável. O cantor, que sempre protegeu a família, acreditava que o momento de romper o silêncio se aproximava. Pessoas próximas a ele relatavam que ele estava como uma panela de pressão prestes a explodir. Para complicar ainda mais o cenário, Zé Felipe também demonstrava sinais de desgaste. Embora tentasse manter a rotina de gravações e compromissos profissionais, sua postura pública mostrava um jovem dividido entre o amor pela esposa e a lealdade ao pai. Em alguns dias, surgia animado ao lado de Virginia. Em outros, parecia distante, absorto, evitando comentar qualquer coisa que envolvesse a família. Essa oscilação só reforçava a teoria de que o conflito vinha se agravando. A imprensa especializada começou a intensificar sua busca por respostas. Produtores de programas de fofoca tentavam contato com fontes próximas ao cantor, enquanto colunistas especulavam que uma disputa interna estava se transformando em algo muito maior. A narrativa que ganhava força era de que Leonardo estava prestes a expor algo que Virginia tentava, a todo custo, manter longe dos holofotes. O público, como sempre, acompanhava tudo com atenção redobrada. A cada novo vídeo, foto ou declaração, as redes sociais explodiam em análises. A menor mudança de comportamento alimentava novas teorias, e no epicentro, o nome de Virginia parecia mais frágil do que nunca diante do volume crescente de especulações. No entanto, o que ninguém imaginava era que Leonardo já tinha tomado sua decisão, e essa decisão inevitavelmente mudaria o rumo da história. Ele havia cansado do silêncio. A verdade, segundo ele próprio confidenciou a pessoas próximas, não podia mais ser escondida. O que quer que estivesse prestes a dizer poderia abalar a imagem de Virginia como poucas vezes antes. O que ela tentou esconder? O que ele descobriu? E qual seria o impacto disso em uma família já pressionada por crises públicas constantes? A tensão que pairava sobre a família finalmente encontrou um ponto de ruptura numa tarde aparentemente comum. O encontro, que deveria ser rápido e discreto, tornou-se o marco inicial da tempestade que se formaria dias depois. Leonardo havia convocado uma conversa privada com Zé Felipe, sem câmeras, sem equipe, sem qualquer ruído externo, apenas pai e filho. O pedido, vindo justamente de alguém conhecido por evitar confrontos diretos, já era um sinal claro de que algo estava fora do controle. Zé chegou visivelmente apreensivo. A relação entre eles, apesar de afetuosa, sempre foi marcada por uma mistura de cuidado e respeito às diferenças de temperamento.
Leonardo era um homem direto, acostumado a resolver problemas sem rodeios. Já Zé, mais sensível, buscava evitar conflitos a todo custo. Nesta tarde, porém, ambos encontravam-se frente a frente sem espaço para hesitação. Assim que se sentaram, Leonardo foi ao ponto. Disse que tinha ouvido coisas que não podiam ser ignoradas. Que determinadas atitudes recentes estavam colocando a família em risco e que o nome dos dois estava sendo usado de forma irresponsável. Zé, confuso, tentou entender de onde partiam tantas acusações veladas. Por mais que estivesse ciente dos boatos que circulavam, jamais imaginou que o próprio pai estivesse prestes a confrontá-lo sobre o assunto. Foi então que Leonardo mencionou diretamente o nome de Virgínia. Algo que raramente fazia fora do ambiente familiar. Ele disse ter descoberto informações que o deixaram profundamente incomodado, algo que, segundo ele, vinha sendo mantido em segredo por tempo demais. Explicou que não falava por impulso, mas por responsabilidade. Sua preocupação maior era com o impacto que isso teria não apenas na carreira da influenciadora, mas principalmente na vida das crianças e na estabilidade da família. Zé, surpreso, tentou defender a esposa, afirmando que muitas coisas que circulavam na internet eram distorcidas ou exageradas, mas o pai insistiu que não se tratava de fofocas externas, e sim de algo que vinha de dentro. A cada frase, o clima ficava mais pesado. Leonardo, que sempre evitou qualquer exposição desnecessária, parecia determinado a romper a barreira do silêncio, mesmo que isso colocasse em risco a relação com o filho. No meio da conversa, uma frase de Leonardo marcou Zé profundamente. Tem coisa que ela escondeu e que você nem percebeu, e eu não vou carregar isso nas costas. A afirmação caiu como um soco. De repente, o que parecia apenas um desentendimento familiar se transformava numa acusação séria, com peso suficiente para abalar até os alicerces de um casamento. A angústia de Zé era evidente. Ele tentava manter a calma, mas seus olhos demonstravam insegurança. Perguntou diretamente ao pai o que, afinal, Virgínia teria escondido, mas Leonardo desviava, evitando entrar nos detalhes naquele momento. Disse apenas que precisava confirmar tudo antes de expor publicamente, mas que já não havia dúvidas de que a situação era mais grave do que qualquer um imaginava. Para piorar, o telefonema de uma pessoa próxima à família, recebido por Leonardo 2 dias antes, teria sido o estopim para sua decisão de falar. A conversa, descrita apenas como preocupante, deixava claro que havia algo sendo omitido ou manipulado. Essa fonte afirmava que uma situação envolvendo a imagem da família estava prestes a ser revelada pela imprensa, caso medidas não fossem tomadas imediatamente. O encontro terminou sem resolução. Zé saiu abalado, sem respostas concretas, mas com a certeza de que o pai não falava apenas por impulso. Leonardo, por sua vez, se isolou, repensando cada palavra dita e avaliando o impacto de suas próximas ações. Ele sabia que, uma vez rompido o silêncio, não haveria volta. Enquanto isso, Virgínia, sem saber dos detalhes dessa conversa, notava o clima pesado ao redor. Em sua casa, a rotina estava estranhamente silenciosa. A equipe evitava falar sobre determinados assuntos. A movimentação nos bastidores estava diferente e mensagens no celular pareciam mais frequentes e urgentes. Ela percebia que algo estava prestes a escapar do seu controle. A partir desse momento, a história tomou um rumo que ninguém mais poderia frear. O silêncio de Leonardo começava a se transformar em palavras, e essas palavras, uma vez ditas, fariam as coisas virem à tona de forma irreversível. Nos dias que se seguiram à conversa entre Leonardo e Zé Felipe, o ambiente digital começou a dar indícios do que estava prestes a explodir. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis para quem não acompanha a família de perto, chamaram a atenção de quem vive monitorando cada passo dos famosos. E foi justamente nesses detalhes que começaram a surgir sinais de que Virgínia realmente estava tentando ocultar algo que ainda não havia sido revelado. Um dos primeiros indícios veio através de mudanças sutis em suas redes sociais. Publicações antigas foram deletadas sem explicação, vídeos foram arquivados e stories que normalmente ficariam salvos nos destaques desapareceram misteriosamente. A influenciadora sempre foi extremamente estratégica com sua imagem, então a remoção repentina de conteúdos gerou suspeitas. Entre seus seguidores mais atentos, surgiram perguntas. Por que ela apagou vídeos específicos? O que havia neles que não poderia mais estar acessível? Aos olhos do público geral, poderiam ser apenas ajustes. Mas para quem acompanha esse universo, nada é removido sem motivo. E Leonardo, informado por pessoas próximas, sabia exatamente quais conteúdos haviam sido arquivados e por quê. Esses vídeos continham pistas que, quando analisadas em conjunto, deixavam claro que a influenciadora estava tentando evitar que certas conexões viessem à tona. Enquanto isso, surgiram rumores sobre alterações em contratos publicitários.
Algumas marcas teriam solicitado revisões em cláusulas de exposição familiar, e outras estavam aguardando esclarecimentos antes de autorizar campanhas que envolvessem a imagem de Virginia. O mercado notou a mudança, e nos bastidores a conversa era uma só. Algo estava errado na base da relação da influenciadora com parte da família de Zé. Os primeiros furos de colunistas começaram a surgir de forma sutil. Notas curtas, enigmáticas, falavam sobre uma crise silenciosa envolvendo membros de uma família famosa do cenário sertanejo e uma influenciadora de grande impacto digital. Os nomes não eram citados, mas para quem acompanha a fofoca era óbvio demais. Do lado de Leonardo, o desconforto aumentava. Ele não suportava a ideia de ver seu nome ligado a qualquer situação polêmica sem que as informações reais fossem esclarecidas. Em conversas privadas, repetia que não ia pagar por erro dos outros. Quem convivia com ele dizia que a postura de silêncio estava se tornando insustentável. Zé, por sua vez, tentava manter a calma ao lado de Virginia, mas seu comportamento denunciava a pressão interna. Ele evitava tocar em certos assuntos com ela, desviava perguntas e tentava agir naturalmente diante das câmeras, mas a tensão era perceptível. Em gravações recentes, fãs notaram seu semblante mais fechado, o sorriso menos espontâneo, e começaram a especular sobre um possível desgaste no relacionamento, algo que só aumentou a repercussão. Enquanto isso, a própria Virginia parecia lutar contra um volume crescente de informações. Já não era possível saber o que estava realmente sob controle e o que escapava entre os dedos. Sua equipe, percebendo que a repercussão se intensificava, passou a agir em modo de contenção, reavaliaram contratos, restringiram acesso a informações internas e reforçaram diretrizes para que qualquer vazamento fosse imediatamente identificado. Mas havia um detalhe que se tornaria crucial nos capítulos seguintes: uma informação sensível que circulava apenas entre poucas pessoas próximas à família começava a ganhar forma. Era algo que explicava a preocupação de Leonardo, o desconforto de Zé e a postura defensiva de Virginia. Algo que, se viesse a público, colocaria em risco a imagem construída por ela ao longo dos últimos anos. Pessoas próximas, sem querer se comprometer, começaram a insinuar que o problema estava ligado a um episódio que a influenciadora tentou apagar do passado. Um episódio que, até então, ninguém imaginava que poderia ter consequências tão grandes. E Leonardo, que havia tentado proteger a família, sentia-se traído pela forma como a situação chegou até ele. A cada dia que passava, o inevitável se aproximava, a revelação estava próxima demais para ser contida e Virginia já não sabia ao certo de onde viria o primeiro ataque, da imprensa, do público ou do próprio sogro. Enquanto o clima interno da família ficava cada vez mais tenso, uma movimentação inesperada aconteceu nos bastidores da imprensa. Um jornalista conhecido por acertar furos sobre celebridades recebeu uma mensagem anônima contendo informações que, segundo o próprio remetente, mudariam a percepção do público sobre uma das influenciadoras mais acompanhadas do país. O arquivo anexado à mensagem, no entanto, estava protegido por senha, o que indicava que havia algo extremamente sensível ali dentro. O jornalista, experiente e familiarizado com jogadas de impacto, não divulgou imediatamente o conteúdo, mas o simples fato de ter recebido aquela mensagem despertou o instinto de investigação. Ele entrou em contato com pessoas próximas ao universo de Virginia e, em poucas horas, começou a ouvir relatos que apontavam para uma mesma direção. Havia algo importante sendo encoberto. A partir desse momento, a notícia de que um possível dossiê sobre a influenciadora havia chegado às mãos da imprensa começou a circular discretamente. O suposto vazamento não chegou a público, mas rapidamente chegou aos ouvidos da equipe de Virginia, que entrou em alerta máximo. A preocupação não era apenas sobre a possibilidade de um escândalo, mas sobre o tipo de informação que poderia estar contida naquele material. A pergunta que ecoava entre eles era simples: quem teria enviado aquilo? E por qual motivo justo agora? Do outro lado, Leonardo foi informado sobre esse suposto vazamento antes mesmo de Zé, e sua reação foi imediata. Ele sabia que, se a imprensa começasse a montar o quebra-cabeça, a situação sairia completamente de controle. Pessoas próximas relatam que ele teria dito com irritação que todo segredo tem prazo de validade. O cantor estava decidido a não permitir que a história viesse à tona de forma distorcida, e isso só aumentava a chance de ele finalmente romper o silêncio publicamente. Para Virginia, os dias que se seguiram foram de tensão crescente. Ela tentava seguir sua rotina, gravar vídeos, gerar conteúdo e manter a imagem de normalidade, mas era perceptível que algo havia mudado.
Sua postura diante das câmeras estava tensa, suas pausas eram mais longas e suas respostas menos espontâneas. Os fãs perceberam, e se os fãs perceberam, os colunistas também. Em paralelo, alguns prints de conversas antigas começaram a circular em grupos privados de jornalistas e produtores de programas de entretenimento. Nada que pudesse ser publicado ainda, mas suficiente para alimentar suspeitas. Esses prints mencionavam um episódio delicado no passado da influenciadora, algo que ela tentou minimizar na época e que aparentemente estava ligado ao desconforto atual da família de Zé Felipe. E foi nesse momento que uma ligação inesperada mudou o rumo das coisas. A pessoa que teria enviado o dossiê à imprensa entrou em contato novamente, desta vez com alguém próximo a Leonardo. A informação recebida deixou claro que a situação havia fugido de controle. Esse indivíduo afirmava estar disposto a liberar tudo publicamente, caso a equipe de Virgínia insistisse em ignorar a verdade ou tentar desmentir o que viria a ser revelado. Para Leonardo, isso era inaceitável. Ele não admitia ser envolvido involuntariamente em um escândalo desse porte. Foi então que ele tomou a decisão que mudaria o rumo da história. Conversaria publicamente pela primeira vez sobre o que descobriu. E faria isso sem rodeios. Pessoas próximas relataram que o cantor estava cansado de ser o último a saber e de ficar com a culpa de uma história que não era dele. Enquanto isso, nos bastidores da imprensa, a pressão aumentava. Produtores começaram a preparar pautas, colunistas mobilizaram suas fontes e alguns programas passaram a trabalhar em especulações baseadas na movimentação evidente da família. O segredo, até então guardado a 7 chaves, estava prestes a se tornar público, mas a maneira como isso aconteceria dependeria do próximo passo de Leonardo. Do lado de Virgínia, o medo era palpável. Ela sabia que se Leonardo realmente rompesse o silêncio, seria difícil controlar a narrativa. E pior, a revelação vinda de dentro da própria família teria um peso devastador aos olhos do público. A contagem estava chegando ao fim, o relógio da crise andava rápido demais, e pela primeira vez desde o início do conflito, estava claro que ninguém conseguiria impedir o que estava para acontecer. Quando soube que Leonardo estava decidido a falar publicamente, Virgínia entrou em um estado de alerta absoluto. Ela sabia que, se o sogro rompesse o silêncio, qualquer versão que contasse depois seria vista como tentativa de defesa. E no universo das redes sociais, quem fala primeiro quase sempre controla a narrativa. A influenciadora, acostumada a se antecipar aos problemas, mobilizou sua equipe imediatamente. Uma reunião de emergência foi convocada em sua casa, com advogados, estrategistas de imagem e membros da equipe de comunicação. O clima ali dentro era de urgência. Era preciso entender o que exatamente Leonardo sabia e como isso poderia afetar não apenas a imagem de Virgínia, mas o futuro de contratos milionários e campanhas previstas para o fim do ano. A primeira medida tomada por sua equipe foi tentar contato direto com Zé Felipe. Eles queriam saber se a informação havia partido dele ou se ele tinha detalhes sobre a natureza da revelação planejada por Leonardo. Mas Zé, ainda abalado pela conversa com o pai, manteve-se reservado. Ele não queria tomar partido antes de saber toda a verdade, e isso apenas aumentou o desespero de Virgínia. Um dos advogados presentes levantou a possibilidade de acionar medidas legais preventivas, caso a exposição envolvesse assuntos íntimos ou informações pessoais protegidas por sigilo. A influenciadora, porém, sabia que esse caminho não seria eficaz. Um processo judicial, além de chamar mais atenção, criaria a impressão de que ela estava tentando silenciar alguém da própria família. Isso seria um desastre de imagem. A solução, segundo os especialistas de comunicação, seria agir nos bastidores, tentar um acordo. Se conseguissem conversar com Leonardo antes de qualquer pronunciamento público, talvez fosse possível controlar os danos, oferecer explicações ou esclarecer aspectos que estariam sendo mal interpretados. O plano dependia, no entanto, de algo muito difícil naquela altura: convencer Leonardo a ouvir. Enquanto a equipe traçava estratégias, Virgínia tentava manter a aparência de normalidade nas redes sociais. Gravou vídeos, publicou conteúdos leves e fez stories aparentemente descontraídos, mas a expressão mais dura e séria não passava despercebida. Seus seguidores começaram a questionar nos comentários se ela estava passando por algum problema. Alguns chegaram a notar que ela parecia escolher as palavras com mais cuidado do que o habitual. Apesar da tentativa de manter a calma, Virgínia sabia que o dano já estava em curso.
O simples fato de a imprensa ter recebido um possível dossiê e de Leonardo estar disposto a se pronunciar significava que ela havia perdido o controle da situação. O que lhe restava era tentar minimizar o impacto. A equipe então delineou o plano principal: descobrir a verdadeira extensão do que Leonardo sabia. Para isso, um dos assessores que tinha boa relação com membros da família foi encarregado de fazer um contato informal. Sem levantar suspeitas, ele se aproximaria de alguém suficientemente próximo de Leonardo para entender até onde a história tinha ido e se havia algum caminho para impedir que ela avançasse. Enquanto isso, Virginia conversou longamente com uma amiga próxima e revelou pela primeira vez que o segredo que Leonardo havia descoberto não era apenas uma questão pontual, era algo que, se exposto, colocaria em dúvida decisões que ela tomou no passado. A amiga ficou chocada, mas prometeu ajudá-la a manter a discrição. Essa confidência, no entanto, deixava claro que a situação era mais profunda do que qualquer suposição da imprensa até aquele momento. Nos bastidores da família, a tensão aumentava. Alguns parentes, percebendo o clima, começaram a evitar comentar o assunto, temendo tomar partido ou serem envolvidos no conflito. Outros, por outro lado, achavam que o silêncio de Virginia era mais revelador do que qualquer acusação. O ambiente familiar já não era o mesmo. Qualquer palavra, gesto ou atitude poderia ser interpretado como tentativa de proteger ou de expor alguém. Mas o que ninguém sabia era que o plano de controle de crise de Virginia estava prestes a ser desafiado por um movimento inesperado de Leonardo. Ele havia aceitado participar de uma entrevista ao vivo em um programa de grande audiência. E essa entrevista havia sido marcada para muito antes do que todos imaginavam. O relógio começava a correr contra ela. O anúncio da participação de Leonardo em um programa de grande audiência caiu como uma bomba na internet. A confirmação veio primeiro por meio da própria emissora, que divulgou a chamada da entrevista com a promessa de um depoimento inédito sobre uma situação delicada envolvendo sua família. Bastaram poucos minutos para que o nome de Leonardo se tornasse um dos assuntos mais comentados do país. Virginia, ao saber da notícia, sentiu o que muitos descrevem como o início do inevitável. Sua equipe de comunicação tentou, em vão, descobrir se o cantor havia comentado com alguém da produção o tema específico que abordaria. Ninguém obteve informações concretas. O sigilo da emissora só aumentava a sensação de risco. Zé Felipe, dividido entre o amor pela esposa e o respeito pelo pai, tentou ligar insistentemente para Leonardo antes da transmissão. Não obteve resposta. Leonardo parecia determinado a seguir em frente com sua decisão, algo que deixava claro que ele acreditava estar fazendo certo. Para ele, não havia mais espaço para interpretações distorcidas, bastidores nebulosos ou estratégias de contenção. Era o momento de esclarecer o que considerava um erro que já havia ultrapassado limites toleráveis. A entrevista começou de forma tranquila, com o apresentador abordando a carreira de Leonardo, seus projetos recentes e a vida pessoal de maneira geral. Mas todos sabiam que o ponto crucial estava por vir. Quando o assunto se aproximou da relação familiar, o apresentador conduziu a conversa com cautela, mencionando superficialmente comentários que circulavam na imprensa sobre um possível desconforto interno. Foi então que Leonardo respirou fundo, cruzou as mãos e disse que falaria, com respeito, mas com sinceridade. A partir desse momento, o estúdio ficou em silêncio absoluto. O cantor afirmou que vinha acompanhando com preocupação a maneira como sua família vinha sendo envolvida em situações que poderiam comprometer não apenas sua imagem, mas a estabilidade emocional de todos. Disse que não tinha interesse em criar rivalidades, mas que algumas atitudes recentes haviam ultrapassado limites. Sem entrar em detalhes explícitos, afirmou que descobriu que Virginia havia tomado decisões em momentos decisivos sem consultar Zé ou qualquer pessoa da família, decisões que afetaram contratos, estratégias de exposição pública e até mesmo relações pessoais. Segundo ele, o problema não estava em erros do passado, mas na tentativa de escondê-los a qualquer custo. A fala não mencionava diretamente o conteúdo do suposto dossiê, mas deixava claro que havia algo mais profundo por trás da crise. Leonardo enfatizou que não buscava manchar a imagem da nora, mas precisava esclarecer sua posição. Declarou que sempre apoiou o casal, mas que não aceitaria ser arrastado para uma situação que não ajudou a criar e que, por isso, decidiu expor sua preocupação. A repercussão foi imediata. O público dividiu-se. Alguns criticavam a postura de Leonardo por não ter resolvido o assunto em privado. Outros o aplaudiam por ser transparente, argumentando que sua fala não foi agressiva nem ofensiva, mas firme o suficiente para deixar clara sua posição.
A falta de detalhes concretos alimentou ainda mais debates, pois todos queriam saber, afinal, o que exatamente havia sido escondido do lado de Virginia. A reação foi calculada. Horas depois da entrevista, ela publicou uma nota curta afirmando que questões familiares devem ser discutidas com maturidade e respeito, e que continuava dedicada à própria carreira e ao bem-estar de sua família. A ausência de explicações adicionais deixou claro que ela não pretendia prolongar o conflito publicamente. Zé, em silêncio, preferiu não se posicionar. Pessoas próximas afirmaram que ele estava tentando mediar a situação internamente, evitando que a tensão se agravasse. O casal manteve suas rotinas públicas, mas de maneira mais discreta nos dias seguintes. A entrevista não trouxe a revelação completa que muitos esperavam, mas deixou evidente que algo significativo havia sido omitido e que Leonardo não estava disposto a carregar essa responsabilidade sozinho. O silêncio, de fato, havia sido rompido, e mesmo sem detalhes minuciosos, sua fala foi suficiente para acender questionamentos que ainda ecoariam nas semanas seguintes. No fim, o que Leonardo expôs não foi apenas o segredo que Virginia tentou esconder, mas o limite que ele não estava mais disposto a ultrapassar, o de permitir que sua imagem e sua família fossem envolvidas em estratégias que fugiam do controle. E assim, o capítulo mais tenso dessa história se encerrou, não com respostas definitivas, mas com a certeza de que o silêncio, aquele que sustentou a crise por semanas, finalmente havia chegado ao fim.